Olá pessoal, uma satisfação ter vocês aqui conosco, viu? Sejam muito bem-vindos ao podcast Esquina da Cultura. Meu nome é Jorge Secaf, sou diretor da Afam Consultoria, sou engenheiro químico, sou pós-graduado na área de qualidade e meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Eu tenho uma experiência na área de consultoria, pessoal, treinamentos e auditorias de mais de 30 anos. O meu currículo conta ainda com a autoria de um programa de gestão de segurança pelo comportamento que foi adotado em mais de 12 países. Tenho aproximadamente 400 empresas assessoradas, pessoal. Muita história para compartilhar com vocês aí. Bom, o tema de hoje é observação de comportamento versus a filosofia HOPE. E o que é o HOPE? HOPE é Human and Organization Performance, é o desempenho humano e organizacional. Pessoal, nesse podcast, eu vou tentar expressar a minha opinião a respeito de uma discussão que ocorreu, né, entre o Behavior Based Safety, que é a nossa observação de comportamento, né, pessoal, e os princípios HOPE. Essa discussão aconteceu numa plenária em 2017, chamada Plenary Town Hall. Ela ocorreu com o Dr. Scott Geller e o Todd Conklin. Eles vão aparecer aqui na tela, turminha. Dá uma olhadinha na carinha das figuras aí. Eu estou deixando para vocês aqui no link essa plenária, tá? É aproximadamente 1 horinha de conversa, mas vale a pena dar uma olhadinha, pessoal. Vale a pena mesmo. Bom, vamos falar do Scott Geller. Scott Geller é um professor de psicologia que tem um profundo conhecimento na ciência do comportamento. Ele conta com mais de 50 livros publicados, pessoal, e defende a construção dos resultados, em segurança, obviamente, por intermédio do comportamento das pessoas. Ou seja, é um profundo defensor das observações de comportamento, tá? Ele é um dos papas aí do Behavior Based Safety. Antes de dar prosseguimento aqui, eu gostaria de dar uma rápida passada no conceito de observação de comportamento para vocês. Nem sempre as pessoas ou as empresas conduzem esse ritual de maneira correta, tá? Eu vou fazer um resumo rápido, tá, pessoal? A ideia é uma conversa, né? O que é observação de comportamento? A ideia é uma conversa genuína a respeito do cuidado com a segurança das pessoas. Essa é a ideia da observação de comportamento. É um processo onde inicialmente o líder sai, né, da sua área, do seu local de trabalho, vai buscar aí algum trabalhador, né, de uma forma obviamente planejada, por um período de tempo, e observa as atividades daquele trabalhador. A ferramenta observação de comportamento, ela foca em enfatizar e reconhecer os comportamentos seguros e exemplares, pessoal. A gente vê muito nas empresas aí, muitos cartões de observações ou sistemas informatizados com celular, lançado ali desvios relacionados à EPI, desvios relacionados à infraestrutura. A ideia não é essa. A ideia é conversar e sempre estar reforçando os comportamentos esperados, os comportamentos seguros e os comportamentos exemplares. É lógico, né, que nessa conversa que a gente vai ter com a operação, né, com as pessoas que trabalham conosco, alguns desvios podem ser identificados, né? A gente sabe que às vezes tem algum desvio fora do nível de consciência do operador. E isso tem que ser corrigido de uma maneira consensual, positiva. A ideia básica dessa ferramenta, gente, é gerar uma imagem positiva e um laço de confiança, estreitando aí, né, os laços que a gente tem para cuidar das pessoas, né? Acho que esse é o mais importante. Nós vamos ter um podcast específico sobre observação de comportamento, pessoal. Mas vamos continuar e falar a respeito do conceito também
de comportamento, né? A gente falou um pouquinho sobre observação de comportamento, o que é, né? O que é a ferramenta, o que ela busca. A ideia é reconhecer os comportamentos seguros, motivar a operação, corrigir ali de maneira imediata as situações que apareçam de uma maneira consensual e positiva, fazendo perguntas ali onde gerem reflexão da operação para que ele mesmo construa o seu caminho, né? Um caminho seguro ali naquela conversa. Mas acho que é importante a gente entender qual é o conceito de comportamento, né? Até antes de entrar na conversa com o Todd Conklin. Comportamento, gente, em termos da psicologia, ele é o conjunto de respostas, seja ela a presença ou a ausência, né, que um ser humano, um ser vivo, um indivíduo apresenta em relação ao seu ambiente e ao mundo de estímulos. Vamos traduzir isso, gente, o que é essa história de comportamento, o que a psicologia traz para a gente, né? Na verdade, o seu trabalhador, ele é fruto do meio na qual ele está inserido, né? Essa é a ideia, né? Por isso que o conceito fala lá pra gente, né? Conjunto de respostas, seja a presença ou a ausência que o ser vivo apresenta em relação ao ambiente ou ao mundo de estímulos, né? Pode ser consciente ou inconsciente. Na verdade, as pessoas que estão trabalhando em determinado local, ela é fruto daquele meio, né? Essa é a ideia sobre comportamento, pessoal. Então a gente vai exemplificar essa situação aí que eu coloquei para vocês, conceitual, né, de comportamento, né? Vamos lá imaginar que a gente tem um operador, né, que está inserido numa organização com foco em produção. Foco forte em produção, produtividade, resultados, qualidade, custos, né? Ele vive isso diariamente com essas premissas, tá? Todo dia ele está ou participando de alguma reunião, de uma troca de turno, o foco é não parar a máquina, o foco é produzir. O que a gente espera desse trabalhador, né? O que ele entende ali, né? A gente não pode esperar que ele esteja preocupado com o valor segurança, né? Nessa organização onde está inserido esse trabalhador, segurança é algo falado, praticado, mas de vez em quando a massa das conversas, das comunicações estão centradas na produção e produtividade. Ele pode participar de um treinamento ou outro, escuta um diálogo, até participa, mas ele não é cobrado pela sua liderança. As falas geralmente estão voltadas para a produção e produtividade. Não existem rotinas periódicas, né, sistemáticas, com rituais de segurança, com participação em inspeção, participação em investigações de incidentes, ou seja, é um trabalhador que não criou musculatura para a segurança. É um operador ali que está voltado fortemente para a produção. E, na verdade, o que acontece quando a gente não cria musculatura? A gente se torna um ser mais frágil, né? Então é essa a ideia, né, do comportamento, da inserção do indivíduo dentro do meio, né? Então o Scott Geller, ele fala, bom, eu conversando com a operação, né, eu consigo transformar os comportamentos, aprimorar os comportamentos, né, baseado nessa conversa. Vamos ver o que o Todd Conklin diz para nós aí daqui a pouquinho. Enfim, chegamos no Todd, né, pessoal? Todd Conklin é um dos protagonistas da filosofia HOPE, que é Human and Organization Performance. O HOPE, pessoal, é uma abordagem baseada na ciência da observação dos erros dos seres humanos. Essa filosofia, estes princípios, né, eles são construídos baseado na compreensão de como os seres humanos funcionam e como podemos construir sistemas mais tolerantes a erros. O Todd defende que nós, seres humanos, somos passíveis a erros. A gente foi programado para falhar em determinado momento. E o contexto ou ambiente, né, no qual o trabalhador está inserido, ou seja, né, aquele conjunto de valores que orientam a organização, as crenças organizacionais, as crenças dos indivíduos, os processos, o perfil da liderança, como a gente se comunica com o nosso pessoal, enfim.
tudo que cerca o ambiente modela o indivíduo ou o trabalhador. Essa é a ideia, né? Ele está inserido, na verdade, o Todd acredita que o meio que ele está inserido, baseado nesse conjunto de informações, valores, crenças, os processos, o perfil da liderança, como a gente se comunica, ele modela o trabalhador. É o meio transformando o ser humano. Super concordo com ele também, viu, pessoal? Eu não estou discordando, não. Agora, dá uma avaliada no rolo que aconteceu nessa plenária, pessoal. Scott Geller defende que conversar com as pessoas modela o comportamento, que é o princípio da observação. E o Todd, ele mais ou menos desenha que não adianta consertar o trabalhador modelando o seu comportamento, conversando com ele e tal. Porque o comportamento do trabalhador, no fundo, ele é resultado do meio ou do contexto que ele vive. Ele também não está errado, né, pessoal? Vamos lembrar lá qual é a definição de comportamento dentro dos termos da psicologia. É o conjunto de respostas, presença ou ausência, que um ser vivo apresenta em relação ao seu ambiente ou mundo de estímulos. Ou seja, como que o teu corpo responde aos estímulos do meio. Então é uma briga boa. Um fala que consegue transformar comportamento conversando e o outro diz, cara, não é muito por aí, porque na verdade aquele indivíduo é um fruto do meio, né? Ele, né? Imagina só o que não aconteceu nessa plenária aí, pessoal. Mas eu prometi para vocês, antes de encerrar, dar a minha opinião, tá? Da minha parte, nenhum nem outro, turma. Eu acredito que temos que sim modelar o entorno, né? A gente tem que começar a entender os valores das organizações, como a segurança está inserido nisso, quais são as crenças, na verdade, que orientam a organização. Aquele exemplo que eu dei é uma crença fortemente relacionada à produção. Depois eu vou trazer alguns casos para vocês de situações que eu já avaliei e tive agora recentemente passando a preocupação da operação não deixar a máquina parada, de produzir, sequer conseguiam conduzir os diálogos porque não dava para reunir o pessoal, não tinham tempo para fazer, né? Então assim, vamos colocar assim, um fechamento, um desfecho nessa conversa, né, pessoal? Eu acredito de verdade, né, que modelar o entorno é importante. A gente precisa trabalhar no entorno, iniciando lá pelos valores, crenças, né? Iniciar um processo de ressignificação e inserção de novos valores, colocando a segurança ali, a saúde, a capacitação das pessoas, educar a liderança, né? Criar processos mais resilientes. Eu estou super de acordo em trabalhar no entorno, né? Super de acordo mesmo. Mas o processo de observação a gente não pode deixar de lado. Ele é um processo poderoso, né? Ele é capaz de influenciar as pessoas para a prática do cuidado ativo e do comportamento seguro, pessoal. A gente conversa com as pessoas, dá voz à operação. Então, assim, acho que um pouquinho de cada, né? Entender que o nosso trabalhador, ele é fruto do meio, sim. A gente pode trabalhar no meio, mas também vocês podem trabalhar fortemente com a prática ou ritual da observação de comportamento. Agora é com vocês, pessoal. Assista a plenária, dá uma olhadinha aí no link que está aí abaixo para vocês entenderem melhor o que eu tô querendo passar para vocês aqui e não percam aí os próximos podcasts.